60 Protagonistas Capítulo 181. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O diário de Malia registrava apenas coisas que aconteciam com ela. Em outras palavras, registrava apenas coisas que afetam diretamente como ela supera. Há pouco ou nenhum registro sobre quando, onde e que tipo de evento acontece além disso. No entanto, mesmo apenas com esse conteúdo, pude inferir indiretamente meu futuro. Eles finalmente nos alcançaram no 37º andar. Se fôssemos capturados, certamente morreríamos. No entanto, se escolhermos fugir, ficaremos presos na caixa modelo eterna. Tínhamos apenas duas escolhas. Podemos ser capturados e sofrer muita vergonha até o dia de nossa morte, ou poderíamos ficar trancados em um lugar onde não poderíamos morrer nem viver, e dormir para sempre. No entanto, nossas preocupações não duraram muito. Tanto Araceli quanto eu escolhemos ficar trancados na caixa, e naquele dia, finalmente pude conhecer aquele homem. Seu nome era Eu Seudão. O top ranqueiro estava cuidando de mim. Eu, que não era nada, parece que eu desceria até o 37º andar e encontraria Malia lá. Meu coração se encheu de alegria e emoção com um fato inacreditável, mas ao mesmo tempo, surgiram dúvidas dentro de mim. Por quê? Porque ele está mostrando interesse por mim. Ele estava sentado dentro da caixa modelo eterna e estava esperando por mim. A primeira coisa que disse depois de me ver foi: já faz um tempo. Mas como não o conheço, respondi com prazer em conhecê-lo. Quando ouviu isso, de alguma forma tinha uma expressão muito triste em seu rosto. Não era uma notícia muito boa. Parece que Malia e Araceli já chegaram ao 37º andar. Fechando o diário em minhas mãos, levantei minha cabeça. Atualmente, eu estava diante do protagonista, o Igen, em frente ao 69º andar, o templo da antiga civilização Mamela, na sala do chefe. Idiota! Você vai desistir de tudo e descer agora. Sim, há alguém que preciso salvar. Mas eu acho que você vai morrer antes mesmo de fazer isso. Até agora, eu tinha observado o Igen inúmeras vezes. Graças a isso, seu rancor contra mim era consideravelmente grande e aumentava cada dia que passava. No entanto, a razão pela qual eu ainda estava vivo até hoje foi graças a mim vagando por todo o lugar para escapar do sistema da torre. O protagonista estava a caminho do 70º andar. Eu tinha certeza de que, mesmo depois disso, ele ainda subiria com facilidade graças à ajuda das fadas. Ele atualmente tinha 6 membros do grupo, mas todos eram diferentes dos que eu tinha visto no 60º andar. Era tão absurdo ter novos membros, porque a partir do 60º andar, a comunicação com o andar inferior era cortada. Então como fez isso? A resposta era simples. Não foi o Igen quem contatou aqueles dos andares inferiores, foi sua fada. Eu também sei qual guilda foi plantada no andar inferior para servir como seus contatos e recados. Asas do céu! Embora o Igen soubesse que seria morto pelos administradores da torre se descobrissem o fato de que estava entrando em contato com os andares inferiores, ele não podia simplesmente abandonar a guilda, pois eram essenciais para sua escalada. Afinal, todo andar precisava de preparação. Por exemplo, para atacar a sala do chefe no 51º andar, era necessário um item raro chamado Soft Candle, que só poderia ser obtido no 24º andar. Não é essencial, mas com isso a taxa de sucesso no ataque aumentaria exponencialmente. Só pude saber desse fato porque estava escrito no diário. Mas as fadas não poderiam saber disso com antecedência. Eles só tinham informações do andar que estavam sob sua responsabilidade, então tinham que entrar em contato com os andares inferiores caso precisassem de algo mais tarde. Esse mesmo mensageiro era Asas do Céu. Foi um acordo ganha-ganha para ambas as partes, já que a guilda se beneficiaria muito ao ouvir a estratégia de andares altos, enquanto o Igen poderia atacar com facilidade e rapidez após superar a penalidade de ser incapaz de descer. Mas agora, no 69º andar, eu estava prestes a ir para o andar de baixo. Se desistir agora e descer, deve tentar novamente do 60º andar. Tem certeza que vai tentar novamente tudo isso? Normalmente, nem a interface ficaria tão preocupada comigo. Então fiquei um pouco emocionado, mas não importa. Na verdade, a razão pela qual subi ao 69º andar foi para explorar o terreno com antecedência para poder levar Malia aos andares superiores ainda mais rapidamente.
Eu não tinha nenhuma intenção de chegar ao topo desde o início. O desafiante Eugene e um grupo de 6 pessoas subiram ao 70º andar. Depois de confirmar que eles haviam subido, eu me virei. Porém, do nada, uma fada apareceu e bloqueou o meu caminho. Desafiante ou Seldão, por que você está fazendo isso? Ah, é. Adeus. Até logo, Aang. Desafiante ou Seldão. Por favor, suba. Sim. Prometemos que vamos tratá-lo bem, ok? Por quê? O que os administradores disseram para você, que está me prometendo essas coisas? Não é isso. Parece que as fadas receberam algo dos administradores por minha causa. Mas se eu cair, as fadas que estavam apostando em mim ficariam muito tristes, pois estavam com muita inveja das que estavam apostando no protagonista. Mas eles não devem se preocupar muito. Mais cedo ou mais tarde, eu e meu grupo pegaríamos todas aquelas fadas, assim como o Igen, e as eliminaremos. Até então, mesmo que o estômago arda, eles têm que esperar em silêncio. Afinal, seriam os únicos a rir por último. Apenas espere. Mais cedo ou mais tarde, escalarei muito mais rápido do que o Igen. Depois de dizer isso, desisti do desafio do 69º andar, indo para o 37º andar. O 37º andar, a torre inclinada de Peren. O tempo de hoje estava ensolarado. Deve ser porque sempre faz sol no 36º andar. Não, posso dizer que estava ensolarado. Pelo que eu vi, nunca chove aqui. Porém, como não havia fazendeiros na torre, não acho que seja importante, mas é um pouco decepcionante. Por quê? Porque minha pele está ressecada. Hoje comi biscoitos com bastante pasta de amendoim no almoço. Não pude evitar já que não podia comprar pão no 20º andar, pois os membros da Asas do Céu estavam espalhados por todos os lugares. Esses retardados idiotas, sério, eles realmente se ressentem tanto de mim e de Araceli? Bem, eu sei por que nos odeiam. Ouvi dizer que a reputação deles foi afetada porque 40 membros da guilda na época foram espancados por um desafiante do 10º andar. É tão revigorante ouvir isso. O que você está fazendo? Estou escrevendo um diário. Eu faço isso sempre que tenho um tempo livre. Era isso que você estava tentando fazer no 36º andar? Isso mesmo. Naquela época eu não podia escrever porque a situação era tão agitada. Estou realmente farta daqueles bastardos das Asas do Céu. Malia não conseguia escrever seu diário todos os dias. No entanto, mesmo que demorasse alguns dias, poderia facilmente se lembrar de tudo o que aconteceu vividamente e anotar. Ela tinha um talento incrível para a retenção de memória. Surpreendeu até Araceli, porque, em média, o ser humano sempre esquece 40% do que aconteceu no dia anterior. Quanto mais olho para você, mais tenho certeza de que tem uma habilidade especial para memorizar coisas. E mesmo, ao longo de sua jornada com Malia, Araceli a ensinou sobre magia Porobi. Assim, a professora sabia que a capacidade de cálculo da sua aluna era muito fraca. Ela era uma pessoa que realmente não se encaixava para ser uma maga. Era alguém que apenas memorizava e improvisava. Isso a fez se destacar nesta torre que estava cheia de enigmas misteriosos de sobrevivência. Terminei. Devemos encontrar um lugar para dormir logo? Ok, a zona segura nem sempre estava presente em todos os andares. No entanto, era uma prática comum para cada desafiante ter um lugar para descansar e relaxar. Malia, que se acostumou a montar uma barraca, disse de repente, brincando, quando estava prestes a montá-la. Ei, quando podemos nos encontrar? Não era uma pergunta dirigida a Araceli. Era uma pergunta para aquela pessoa. No entanto, ela estava apenas perguntando como uma piada. Vejo você em breve. Enquanto varria o chão com folhas, palavras que Malé acreditava terem sido escritas há cerca de 4 meses atrás, apareceram. Ela olhou fixamente antes de largar tudo o que estava fazendo no momento e abriu seu diário para escrever essas palavras. Eu disse quando podemos nos encontrar? Em voz alta para perguntar àquela pessoa. Então ele me disse que nos veríamos em breve. A propósito, quando poderemos nos encontrar? Naquele momento, dezenas de passos de repente puderam ser ouvidos à distância. Quando Malé olhou para Araceli, ela já estava desmontando a barraca em uma velocidade inacreditável. Eles estão nos perseguindo até aqui. Era óbvio quem eram. Eram membros das Asas do Céu. Estavam perseguindo as duas religiosamente e pareceram finalmente perceber que estavam no 37º andar. No passado,
Ambas podiam escapar da guilda porque haviam escalado a torre trapaceando levemente com a ajuda daquela pessoa. Mas daqui em diante, não seria tão fácil porque seu andar atual havia sido descoberto e a guilda não permitiria que subissem ainda mais. Nas asas do céu, havia muitos desafiantes de alto nível com equipamentos de nível 4 e nível 5. Em outras palavras, não havia espaço para elas, que mal haviam obtido equipamento de nível 3, revidar. Felizmente, sua localização atual era dentro de uma floresta densa, então seriam capazes de se esconder. Além disso, como Malia e Araceli usavam equipamentos relacionados à agilidade, elas se tornaram bastante ágeis, tornando-os capazes de escalar árvores com facilidade. E enquanto se escondiam no topo de uma árvore alta, os membros da guilda passaram por elas apenas alguns segundos depois. Está aqui. Posso ver o rastro aqui, merda. Suas pegadas desapareceram de repente. Elas poderiam ter subido em uma árvore. Procure direito. Como os membros das asas do céu neste andar poderiam ser chamados de alpinistas experientes, poderiam facilmente descobrir seu esconderijo. Malia mordeu o lábio e pulou em direção à árvore próxima para escapar, mas infelizmente para ela, foi avistada pelos membros da guilda em um instante. Lá está ela, pegue, droga. A velocidade dos membros das asas do céu em sua cola era muito rápida. Parece que até os rankers do 50º andar também as perseguiam. O buff de velocidade de movimento das botas de nível 5 realmente faz uma grande diferença, pois encurtaram rapidamente a distância. Não havia como evitar, ao que parece, para escapar. Malia e Araceli teriam que explorar mais uma vez as brechas do sistema, que era entrar na sala do chefe. Infelizmente, a sala estava longe de onde estavam agora. Além disso, ainda não haviam terminado a missão principal neste andar. O outro método era: não há nada além de masmorras instantâneas. Era um lugar onde os desafiantes não podiam interferir com os outros desafiantes porque no momento em que se entra nessas masmorras, seriam separados pelo que se chamava servidor. Felizmente, uma masmorra instantânea apareceu na frente delas, mas era pior. Porque simplesmente não param. Essa masmorra instantânea é chamada de Eternal Model Box. É uma masmorra de truques da qual nunca se pode sair depois de entrar. Sabem quantos desafiantes morreram lá? Era uma enorme masmorra em forma de caixa ou conhecida por seu outro nome, Masmorras Traiçoeira. É uma das mais cruéis que existem na torre tutorial, que seduz e devora os desafiantes. Há rumores de que, se limpá-la, receberá uma grande recompensa. Além disso, sabiam que o cenário dessa masmorra é a eternidade. No momento em que entrarem, devem vagar por um espaço escuro sem poder morrer. Não seria melhor apenas vir conosco? Olhando para o que vocês duas fizeram até agora. Vou brincar com vocês por cerca de 10 anos antes de julgá-las fora. A expressão de Malia endureceu. Ela deveria viver uma vida em que não pudesse nem morrer enquanto vagava por um espaço estreito e escuro para sempre, ou deveria viver uma vida cheia de desgraça e morrer 10 anos depois. Ela não gostou de nenhuma das opções. Mas se realmente tivesse que escolher entre... Por favor, desta vez também. Por favor. Malia não teve escolha a não ser confiar no homem que a estava protegendo de um lugar que ela não podia ver. Então agarrou a mão de Araceli e pulou na masmorra. Entrando na masmorra instantânea Eternal Model Box de Protagonistas capítulo 182. Masmorra instantânea, Eternal Model Box. Fiel à sua infâmia como traiçoeira, a primeira mensagem que apareceu assim que eles entraram na masmorra foi: não há missão nesta masmorra. Normalmente, no momento em que você entra na masmorra, precisa completar uma missão para poder sair. Mas quando a missão não existia, significava que não seria capaz de sair. Malia cedeu as costas contra a parede cinza atrás dela e caiu no chão frio abaixo. Ela conseguiu escapar da guilda de alguma forma, mas acabou neste lugar. Masmorras traiçoeiras não podem ser concluídas. Só acabaria quando morressem de fome ou fossem comidas por monstros. Mas esta era diferente. Era um lugar semelhante a uma prisão da eternidade. Morrer de qualquer forma neste lugar era impossível. Então o que deveria fazer? Malia abraçou os joelhos e se curvou ainda mais. No momento em que a adrenalina de antes diminuiu, ela ficou completamente impotente. Malia. Desculpe. Isso aconteceu por minha causa. A garota se sentiu culpada por Araceli. Se não tivesse se movido com ela, talvez pudesse ter sido mais ativa na torre tutorial.
Embora seu poder fosse severamente limitado, sua magia que ocasionalmente mostrava era poderosa o suficiente para ser cobiçada por muitas guildas de prestígio na torre e poderia usá-la como algum tipo de movimento especial enquanto escalava a torre com segurança com um grupo confiável. Em outras palavras, não havia razão para ela ficar trancada em um lugar como este por toda a eternidade se não fosse por sua decisão. Enquanto Malia mergulhava ainda mais no desespero, Araceli apenas encarava silenciosamente. Estar presa nesta masmorra chamada Eternaum Model Box era definitivamente uma coisa desastrosa. Mas seria apenas se ela fosse uma desafiadora comum que não teria como sair deste lugar. Mas Araceli não estava nem um pouco preocupada. Malé. Você pode ver isso aí? Hã? Ela levantou a cabeça e olhou para o lugar para o qual Araceli apontou o dedo. Lá, podia haver uma flecha. Não era uma perfeita. Estava torta de várias maneiras, como se tivesse sido desenhada descuidadamente. Mas, como só havia um caminho à sua frente, não era difícil inferir o que a flecha significava. Alguém estava mandando um sinal para elas irem por ali. Malia rapidamente se aproximou da flecha e examinou. É muito recente. Até agora, todos os vestígios que encontrou foram escritos por pelo menos 4 a 6 meses. No entanto, a flecha foi criada recentemente. Ela deduziu que provavelmente foi desenhada hoje mesmo. Malia correu rapidamente na direção para a qual a flecha apontava. Dezenas de flechas foram desenhadas no corredor apertado, e todas apontadas em apenas uma direção. E no final do caminho, pode ver um homem sentado. Mas não estava apenas sentado lá. Ele estava recostado em sua cadeira portátil e lendo um jornal com seus óculos escuros. Na mesa ao lado havia um suco vermelho com um limão refrescante preso ao canudo, enquanto acima dele, um guarda-sol gigante lhe dava um pouco de sombra. Com licença. Malia lentamente abriu a boca enquanto olhava para a atmosfera inadequada ao redor do homem. Então, ele olhou para ela. Ele a encarou por 1 ou 2 momentos antes de abaixar lentamente os óculos escuros até o nariz. Seus olhos eram de um branco puro. Um par de olhos brancos e frios que criam um contraste magnífico com seu cabelo preto. Malia olhou fixamente em seus olhos e, de repente, alguém veio à mente. Ele está usando um equipamento incomum. Parece que esses equipamentos são itens do outro mundo que não podiam ser obtidos na torre tutorial. Armadura branca, cabelo preto e olhos brancos. Era o boato que se espalhou por toda a torre sobre as aparições de uma celebridade conhecida em toda a torre. Em um curto período de tempo, apenas pouco mais de meio ano desde sua aparição, muitas pessoas viram a pessoa chamada Io Seldon, e inúmeras testemunhas oculares disseram a mesma coisa sobre sua aparência. Malia admirou o top ranker chamado Io Seldon, que venceu o 60º andar sozinho. Foi ao ponto em que ela se lembrava de sua descrição melhor do que qualquer outra pessoa. Afinal, estava imaginando sobre ele. Que tipo de pessoa é aquela que escala a torre sozinho? Como isso pode ser possível? Ele estava sentado dentro da Eternaum Model Box e estava esperando por mim. A primeira coisa que disse depois de me ver foi faz algum tempo, mas, como eu não o conhecia, apenas respondi, prazer em conhecê-lo, Sr. Io Seldon. Quando ouviu isso, de alguma forma tinha uma expressão muito triste em seu rosto. No entanto, logo depois, Io Seldon sorriu e se levantou de seu assento. Enquanto gesticulava, para sua surpresa, a grande sombrinha, mesa e outros móveis ao seu redor foram sugados para algum lugar. Será que é um subespaço que só poderia ser usado por aqueles que atingiram o auge da engenharia mágica? Ela não tinha certeza. Seldon se aproximou de Malia e disse com uma voz relaxada. É bom te encontrar novamente. Novamente. Essa é a primeira vez que o vejo. Malia pensou assim e estava convencida de que o homem à sua frente a conhecia. Nos encontramos algum dia no futuro? Se sim, que tipo de relacionamento eu tinha com esse homem? No entanto, em meio a todos os pensamentos violentos, ela tinha certeza de uma coisa. Io Seldon, um dos melhores do 60º andar, era a mesma pessoa que a ajudou até agora. O fato de que a pessoa que admirava estava observando e ajudando todo esse tempo, de alguma forma encheu seu coração de felicidade. Malia mordeu os lábios com força e olhou para o chão abaixo dela. O que deveria dizer aqui? Bem, você está mais jovem do que da última vez que te vi. Quando eu era tão jovem quanto você, também conseguia mastigar algumas pedras.
A propósito, gostaria de um pouco de suco de framboesa. Ah, obrigada pela oferta, mas não. Ah, é mesmo? Que desperdício. E você, Araceli? Por favor, me dê. Eu quero beber. Vou comprar um novo para você. Não. Só me dê esse aí que você bebeu. Ah, quer saber? Eu mesmo plantei as framboesas deste suco. Não há realmente nada para fazer no 57º andar. Quando as pessoas falam sobre os rankers lá, eles sempre não dizem: os rankers no 57º andar estão lutando em um campo de batalha infernal. Isso é tudo bobagem. A agricultura é a principal missão lá. O atual desafiante no 57º andar provavelmente está cavando batatas agora, mas como as batatas são orgânicas, o sabor é incrível, então quando você come, uau! Sério? Ah, sim, isso. Mas este homem. Sua imagem era muito diferente do que Malea imaginava. Ela pensou que seria frio, calculista e assustador. Ele certamente explicaria tudo apenas com suas ações. E em vez de discutir sem parar, roubaria a vontade de seu inimigo com apenas um golpe. Eu não sei sobre isso. Mas a pessoa na frente dela era totalmente diferente. Malea caiu em um estado de transe quando a imagem de seu dão ideal e o na frente dela se sobrepuseram. E lentamente, ambas as imagens se fundiram e sua imaginação foi completamente despedaçada. A maneira de sair deste lugar é simples. Seldon disse sério. Foi então que Malea percebeu que, embora estivesse brincando um momento atrás, ele não perdeu de vista a gravidade da situação. Parece que a piada anterior foi sua tentativa de liberar a tensão no corpo dela e abafar a atmosfera sombria. Na verdade, eu queria tentar agir tipo oh não. Fui pego. Você vai se meter em encrenca, professor. Ela estava errada. Ele realmente gostava de falar bobagens em todos os lugares que ia. Malea teve um momento de confusão em sua cabeça, mas meticulosamente se recompôs enquanto pensava em sua imagem positiva. Malea, não sei se você sabe disso, mas Araceli e eu somos de outra dimensão. Sério? Eu também venho de outra dimensão. Eu não quis dizer isso. A maioria dos desafiantes nesta torre, incluindo você, foram arrastados por esta torre, correto? Sim, no entanto, não é o nosso caso. Abrimos a porta desta torre e entramos por nossa própria vontade. O quê? Isso é possível. Os olhos de Malea se arregalaram quando ela olhou para Araceli e depois para Seldão. Ela não podia acreditar. Em primeiro lugar, era realmente possível entrar nesta torre com a própria vontade. Mesmo que a palavra torre fosse usada para chamar este lugar, na verdade, era uma dimensão múltipla complexa sem portas ou janelas. Não havia como uma porta existir, então como eles poderiam fazer isso? No entanto, vendo as coisas bizarras que ambos haviam feito até agora, a garota não pôde deixar de acreditar. Um deles era um mago que poderia esmagar facilmente um desafiante de nível 4 mesmo com equipamento de nível 0, e o outro era um grande desafiante que alcançou o 60º andar em apenas meio ano. E a especialidade de Araceli é a ciência dimensional. Você, por acaso, sabe disso? É um curso obrigatório na escola de magia atualmente. Eles dão 4 notas. Professor, ainda não há currículo de ciência dimensional na dimensão de Malea. Oh, sério? Na verdade, eu não estudava naquela época. Malea suspirou. É cansativo acompanhar as conversas dessas pessoas. O estudo espacial não estava morto porque era apenas uma ciência sem sentido. No entanto, pelo que disseram, parece que existe um mundo com um nível superior nesse assunto. Ela não podia acreditar. De qualquer forma, eu posso entrar facilmente por qualquer dimensão, então abrir a porta para este mundo não foi difícil. Tudo bem. Mas por que você está abraçando Araceli agora? Malea disse enquanto lhe dava uma expressão incomodada. Assim que Araceli encontrou Seldão, eles se abraçaram profundamente. A princípio, Malea pensou que era apenas uma espécie de abraço de reencontro, mas depois que 3 horas se passaram, foi muito estranho vê-los assim. Estou recarregando a magia dela com a minha. Depois que ela se saciar, podemos sair daqui. Dizendo isso, Seldão de repente exclamou como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Até agora, a guilda Asas do Céu deve ter te atormentado, certo? Sim. Você também sabia sobre eles? Eu sei tudo. Seldão disse em voz baixa.
Malia balançou a cabeça. Agora parece que ela sabe como tratar esse homem adequadamente. A partir de agora, vou escalar a torre com vocês. Mas os administradores não odeiam esse tipo de coisa. Você pode não conseguir receber proteção se fizer isso. Não precisamos da proteção deles. Estamos melhor assim. Sério? Sim. De qualquer forma, de agora em diante, estarei com você, então não precisa se preocupar com a guilda. Bem, não poderei ajudá-la em alguns andares, mas não preocupe, pois será capaz de resolvê-los facilmente. Malia acenou com a cabeça. Seu coração palpitava com suas palavras. A partir de agora, sua verdadeira jornada começaria. E quando chegarmos ao 56º andar, terei uma boa conversa com o líder das Asas do Céu. Espere. Isso não é um pouco perigoso demais? Por quê? Eles te atormentaram tanto. Quando li a carta da Araceli, o líder da guilda já poderia ser considerado morto. Não, não é bem assim. Esse homem está falando sério. Malia olhou em seus olhos com esse pensamento em mente. Embora eu ou Seldão fosse alguém que gostava de brincar, seus olhos estavam dizendo a ela que ele estava falando sério sobre isso. No final, não teve escolha a não ser fechar os lábios com força. A partir de agora, vou levá-las ao topo. Um lugar mais alto do que o Igen. Para fazer isso, você deve se livrar da guilda que está atrapalhando, ok? Você é uma mulher talentosa que chegará ao topo antes de qualquer outra pessoa. Não há razão para ficar presa só por causa dessas pessoas. Com suas palavras sinceras, ela acenou com a cabeça com uma expressão firme. Então, Seldão deu um tapinha em seu ombro com um sorriso relaxado no rosto. Momentos depois, Araceli se separou dele e caminhou em direção à parede. Ela fechou os olhos e então entoou um feitiço. Para a surpresa de Malia, uma passagem dourada, magnífica e redonda foi criada na parede à sua frente, mostrando-lhes a paisagem do mundo exterior. Então, vamos. Enquanto Seldão e Araceli assumiam a liderança em passos confiantes, Malia os seguia com um sorriso malicioso florescendo em seu rosto. De alguma forma, se fosse com eles, ela sentia que subir até o topo era realmente possível. Protagonistas capítulo 183. Malia é alguém talentosa com estratégias. Ela sempre conseguiu bolar algo ou encontrar uma solução para resolver todos os enigmas com facilidade. Por causa disso, sua escalada nunca foi prejudicada, mesmo em circunstâncias especiais. No entanto, mesmo com seu talento, não pôde deixar de admirar a maneira de Seldão escalar a torre. Ele era alguém que gostava de forçar as regras por meio de truques. Por exemplo, quando estavam enfrentando o monstro-chefe Cacrium no 45º andar. Nós três deveríamos ter ficado lá? Sim. A maioria dos chefes dentro da torre só poderia ser morta após quebrar seu padrão de ataque específico. Nunca é possível atacá-los e matá-los atacando-os aleatoriamente. No entanto, desde que os desafiantes fossem capazes de descobrir esses padrões, era possível matá-los apenas com técnicas básicas de combate. Portanto, não importa quantas pessoas fortes estivessem agrupadas, não seriam capazes de matar o chefe se não tivessem o número mínimo de desafiantes necessários para vencê-lo. Por exemplo, Cacrium era um monstro águia que era proficiente em soldar eletricidade e exigia um total de 10 pessoas para vencê-lo. Uma pessoa seria responsável pela dispersão do agro, enquanto outras 9 seriam encarregadas de quebrar seu padrão. Você sabia que Cacrium usa explosão elétrica em intervalos regulares? Sim. Explosão elétrica, surpreendentemente, causa pouco dano se acertar um golpe direto em um humano. Mas se o ataque atingisse o solo, liberaria uma tremenda corrente que seria capaz de queimar um humano. Quebrar esse padrão é fácil. Os desafiantes simplesmente tinham que deixar 3 pessoas ficarem simultaneamente em um pilar que apareceria em algum lugar do mapa. Quando os humanos ficavam lado a lado, a eletricidade seria transferida através deles, e o pilar absorveria a eletricidade. Se o pilar correspondesse à cor da pele de Cacrium, o chefe receberia a mesma quantidade de dano com que atacou. Claro, não era tão simples assim porque o desafiante tinha que se mover de um pilar para um outro de acordo com a cor da pele de Cacrium, mas no geral, ainda era fácil. No entanto, como eram necessárias 10 ou mais pessoas para derrotar esse chefe, deveria ter sido uma tarefa muito difícil para Seldão, que escalava a torre principalmente como jogador solo.
Se você usar este para-raios humano especial feito de couro de monstro, pode absorver e transferir qualquer quantidade de eletricidade. Ah! Ao jogar um para-raios no lugar certo e enfiá-lo no chão, Io Seldon matou com sucesso o Kakrin com apenas 3 pessoas e conseguiu sair do 45º andar com segurança. Não foi só isso. Tudo que falou, como nós íamos subir 3 andares em um dia ou podemos passar por esse monstro-chefe sem caçá-lo, chocou Malé. Afinal, era senso comum que todo desafiante que escalasse a torre deveria seguir as regras estabelecidas e encontrar uma estratégia padrão para completar cada desafio. Mas seus truques desafiavam todo esse bom senso. Em outras palavras, estavam longe de ser elegantes. Essa era a realidade de um desafiante de coração frio, Io Seldon, que havia subido aos andares superiores sozinho. Eu posso ver por que consegue escalar sozinho. Na noite em que conquistaram o 45º andar, Maleia riu tristemente enquanto comia o bolinho especial de bolo de arroz com carne de porco. Enquanto ela olhava para Io Seldon, que comia com a cara quase enterrada em uma tigela maior que o rosto, e Araceli, que comia silenciosamente, ela de repente percebeu que era uma coisa muito feliz comer com alguém. Araceli, se você quiser, pode facilmente ser uma chefe. Araceli nunca falava com comida na boca. Parece que ela fez isso para ser educada. Ela era tão boa em cozinhar que conseguiu criar algo incrível, apesar do pedido bizarro de Io Seldon para adicionar carne de porco ao seu bolinho de arroz. Ela era habilidosa com magia, sua personalidade era boa, sua aparência era excelente e também sabia cozinhar. Era habilidosa em quase tudo. Era extremamente experiente e muito atenciosa. Era uma beleza tão talentosa que era mais fácil contar coisas que ela não podia fazer do que coisas que podia fazer. Case comigo. Araceli, não posso. É uma piada, é uma piada. Malea riu ao ver Araceli envolver os braços em volta do peito com um olhar genuinamente perturbado. Ela sempre deu reações tão fofas que não pôde deixar de se divertir provocando-a. Ao mesmo tempo, Io Seldon olhou para Malea com uma expressão estranha no rosto. Em sua mente, ele estava suspirando porque a desafiante provavelmente nunca saberia que Araceli era mais velha que ela. Agora vamos dormir. Vamos para o 46º andar amanhã cedo. É bem difícil aqui. Há muitas áreas nas quais não posso ajudar, então você tem que resolver as coisas por conta própria, mas não fique nervosa. Malea sorriu ao olhar para Io Seldon, que parecia estar preocupado com o bem-estar dela. Porque eu sei o que fazer, né? Sim. Até agora, Seldon tentou ajudá-la inúmeras vezes, mas na maioria, Malea conseguia superar o obstáculo sozinha antes que pudesse fazê-lo. Então não pôde deixar de reconhecê-la. Afinal, metade das estratégias que ele concebeu veio dos pensamentos de Malea que era do futuro. Até amanhã. Seldon falou enquanto rastejava para dentro da tenda com Araceli logo atrás dele. Vendo um homem e uma mulher dormindo juntos, Malea costumava se preocupar que algo pudesse acontecer no meio da noite. Mas os dois estavam apenas se abraçando e dormindo honestamente. Parecia que estavam satisfeitos apenas com a presença um do outro. Malea deitou seu corpo no saco de dormir dentro de sua barraca. Enquanto dormia assim, não podia deixar de desejar ver as estrelas. No entanto, neste lugar, não poderia fazê-lo. As estrelas estavam escondidas por causa do teto da torre. Quando foi a última vez que as viu? Ela nem conseguia se lembrar. Eu quero ver as estrelas de novo. Ela fechou os olhos e imaginou inúmeras estrelas piscando em sua cabeça. Então contou cada uma antes de finalmente adormecer. No dia seguinte, quando abriu os olhos, muitas coisas haviam mudado porque o mestre das asas do céu, Alfli, estava visitando seu acampamento junto com 12 membros de nível 5. Io Seldon, já faz um tempo. Oh! O cara chorão do 10º andar realmente cresceu. A propósito, por que você trouxe 12 lançadeiras de pão? Um é responsável pelo pão de pizza enquanto o outro é responsável pelo pão de creme. Não seja rude. Agora, sou um mestre de guilda completo. Mestre de guilda completo. Tenho certeza que vai pirar de novo em breve. Já faz um tempo desde que nos encontramos. Devo lembrá-lo do que aconteceu da última vez? Quando Seldon ergueu o punho, Alfli se encolheu por um momento antes de sorrir. Ele sabia que o Seldon não seria capaz de enfrentar o Igen, que já havia passado do 70º andar. Esse fato por si só se tornaria um forte escudo.
Eu vim até aqui para dizer isso, Iou Seldão, entregue essas garotas para nós. Alfli disse enquanto olhava para as garotas com olhos vermelhos. Malia estava de pé nervosamente enquanto Araceli nem se incomodou em se levantar de seu assento. Ela continuou a comer um pedaço de pão sem se importar com as palavras proferidas. Essas duas mulheres humilharam nossa guilda. Queremos nosso direito de vingança. Você está familiarizado com a lei da vingança, certo? Havia inúmeras leis na torre. Essa era uma feita por humanos, não por administradores ou fadas. Uma criada pelos desafiantes para se protegerem dentro de uma torre cheia de malícia e caos. Como resultado, havia muitas leis ridículas. A maioria existia para os fortes intimidar os fracos. Assim como agora. Iou Seldão simplesmente sorriu com as palavras de Alfli antes de olhar para o céu acima. Atualmente, o protagonista está atacando o 74º andar. O final não está longe. Apresse-se Cássio protagonista. O Igen era definitivamente forte. Ele entrou na torre como um irregular com um talento monstruoso, então mesmo sem nenhum equipamento, ainda podia mostrar um tremendo poder. Se Seldão tivesse uma luta cara a cara justa contra ele, que havia atingido o nível 7, baseada puramente na força, certamente perderia. Mas Alfli sabia que o Igen não podia descer. Se o Igen decidisse descer enquanto desafiava o 74º andar, teria que começar novamente do 70º andar. Ele não era uma grande pessoa que aceitaria tal perda apenas para cuidar da guilda Asas do Céu. Sua mente estava decidida a seguir em frente por seus próprios interesses, e a Asas do Céu era apenas uma ferramenta para ajudar a alcançar esses interesses. Bem, já que as coisas chegaram a esse ponto, e ainda melhor, eu estava prestes a procurar por você. O que quer dizer? O que quer dizer com o que você quer dizer? A hora chegou. Naquele momento, uma mensagem do sistema, visível apenas para Alfli, apareceu diante de seus olhos. Este método de comunicação usando a mensagem do sistema era uma trapaça dada à guilda Asas do Céu e o Igen pela fada. Alfli, desça para o 34º andar agora e pegue o plante fóssil. Eu também preciso do Rostorno de Bonjaiger no 41º andar e do Drill no 19º andar. Então prepare tudo e envie para mim através do tutorial Express Mail. Isso é tudo. O Igen, que havia chegado ao 74º andar, precisava constantemente de materiais dos andares inferiores. Esses materiais foram essenciais para trapacear usando as dicas que recebeu da fada. Ao contrário de Seldão, que escalou a torre usando truques, o Igen conseguiu romper todos os andares com facilidade usando trapaças. Ei, espere um minuto. Posso fazer isso depois? Alfli mordeu os lábios com força. Como ele poderia simplesmente sair quando seus alvos, que encontrou depois de muitos problemas, estavam finalmente na frente dele? Não. Obtenha esses itens imediatamente. Você tem 3 horas. Não posso atrasar um pouco. Desde quando eu tenho que fazer o que você quer? No final, Alfli era apenas um garoto de recados que tinha que entregar os materiais de que o Igen precisava para escalar a torre. Nada mais, nada menos. Embora Alfli também estivesse ciente desse fato, tentou evitar a realidade. Ele havia feito muitas coisas por ele até agora, então esperava que um dia o protagonista entendesse sua situação e o ajudasse. No entanto, como o Igen era um homem que perseguia apenas seus próprios interesses, no final, um menino de recados era apenas um menino de recados e, se Alfli não ouvisse, o protagonista o forçaria a fazê-lo por meio de uma abordagem autoritária. Hugo. E porque Alfli estava bem ciente do fato, não teve escolha a não ser se afastar agora. Você tem sorte. Tenho trabalho a fazer agora, então voltarei na próxima vez. Esteja preparado. Sério? Iou Seldão disse isso com um sorriso estampado no rosto e colocou uma das mãos no ombro de Alfli. Mas eu acho que nunca disse que deixaria você ir. O que disse? Tenho que te segurar aqui, porque, ao fazer isso, o Igen terá muitos problemas. Originalmente, isso era algo que Seldão planejava fazer assim que chegasse ao 56º andar com Malia e Araceli. No entanto, agora que Alfli veio até ele com suas próprias pernas, não havia como deixar essa chance passar assim. Então, vamos nos divertir um pouco juntos. Seldão ergueu o punho e o rosto de Alfli empalideceu. Não há resposta. Enquanto isso, no 74º andar, o Igen e seu colega de grupo,
junto com a fada responsável por aquele andar, olhavam para o ar com rostos ansiosos. A fada neste andar era uma das que estava na linha. O engenho ensinou tudo o que ele precisava fazer para passar por este andar. Mas ainda precisavam da ajuda dos andares inferiores. Essa foi a razão pela qual o protagonista apoiou a guilda Asas do Céu. No entanto, por algum motivo, o engenho havia perdido contato com eles. Tempo restante para atacar: 002.092.14. Restavam apenas 9 minutos para limpar este andar. Faltando tanto tempo, era impossível com um método normal. Então o engenho usou o trapaça que a fada lhe deu. Mas não poderia fazer isso agora. Administrador do Gelo Frio está intrigado. Administrador da Águia Afiada está com raiva. Administrador do Cavalo Azul está frustrado. O número de administradores contratados por Wigen agora chegava a 100. Eles só tinham um propósito. Era para que o desafiante que contratassem chegasse ao andar mais alto da forma mais espetacular. Mas agora, seu desafiante estava perto de falhar sem fazer nada. Era a desgraça mais humilhante que um administrador poderia enfrentar. A falha fatal de Wigen logo resultaria na queda de sua classe. Alguns administradores ainda queriam esperar, acreditando que ele passaria de alguma forma estranha. Acabou o tempo. Falha ao atacar a masmorra. Eventualmente, 9 minutos se passaram e Wigen foi expulso. Todos os administradores que observavam começaram a ficar com raiva. Como resultado, parte da proteção que obteve deles foi apagada e, quando essa proteção desapareceu, a expressão do protagonista escureceu. Até agora, pensava que havia se separado completamente de suas emoções porque nunca havia sentido nada, seja raiva ou tristeza. Ele havia buscado apenas o caminho mais eficiente. No entanto, ao conhecer um homem, sua confiança em si mesmo foi abalada. Seldão. É você de novo. Se algo aconteceu com Asas do Céu no andar de baixo, não havia como Seldão não estar envolvido nisso. Afinal, havia apenas uma pessoa exceto ele nesta torre gigante que poderia tocar uma guilda tão grande. Eu deveria tê-lo matado naquela época. Wigen cerrou os dentes e os punhos com raiva. Na próxima vez que nos encontrarmos, eu definitivamente vou te matar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.